Pode ir? Uma boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão da primeira comissão do TJD do dia 19 de setembro de 2022. Temos aqui um pedido de preferência, feita pelo Dr. Zanforlin. Então, eu passo a palavra ao Dr. Rafael, relator do processo 883/2022. Dr. Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Só um minutinho para localizar aqui o processo. Processo 883/2022, Paulista Sub-20, Santos versus Corinthians. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Vitor Alves Mer, da equipe do Corinthians, por incursão nas sanções do artigo 254. Segundo consta da denúncia e também da súmula, o árbitro expulsou o atleta já nos acréscimos da partida. Segundo cartão amarelo, o motivo: primeira advertência, por calçar seu adversário de maneira temerária. Segunda advertência, após ser seguro por seu adversário de número 17, atingir o rosto do mesmo de maneira temerária. Esse é o relatório, presidente. Doutor Zanforlin, o senhor tem uma prova de vídeo? Senhor presidente, eu até tinha feito a defesa por escrito e está no processo, mas naquele horário que eu acabei de soltar a defesa escrita, aí o diretor me mandou a imagem, aí eu vim para cá, com a ajuda do Gabriel, colocar à disposição de Vossas Excelências para ver o lance e depois a gente pode confirmar a escrita. Então, eu vou pedir ao Gabriel que faça o... Se o senhor puder nos auxiliar, doutor Zanforlin. Senhor presidente, por favor, não me dê tanta liberdade assim, porque eu sou jornalista, eu começo a narrar isso aqui, hein? Bom, o Corinthians está com o seu uniforme número 2, esse jogo foi realizado na Vila Belmiro, né? Esse é o jogador do Corinthians que foi expulso, e agora nós vamos ter a reprise do lance. O jogador tenta se desvencilhar, aí o adversário segura pela camisa e ele estende o braço e acaba acertando o jogador adversário. E aí ele recebe o segundo cartão amarelo, já tinha o cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho. O pedido... Pois não. Quer reproduzir outra vez? Eu, como jornalista, eu diria, injustamente ele foi expulso. Passa mais uma vez para nós a imagem, por favor. Só perguntinho. É depois na repetição. Repetição é. Tá ótimo. Eu vou passar a palavra à doutora Beatriz pela Procuradoria. Boa tarde a todos, aos auditores aqui em cumprimento na presença do doutor presidente, doutor Ricardo, aos nobres defensores aqui presentes, à secretaria dessa casa. Presidente, o caso é simples, trata-se de segundo cartão amarelo. A conduta cometida pelo atleta denunciado, senhor Vitor, está prevista no rol exemplificativo do artigo 254 do CBJD, pelo que a Procuradoria requer a sua condenação nesses termos. Muito obrigado, doutora Beatriz. Eu passo a palavra ao doutor Zanforlin. Senhor presidente, nobre relator, terceiro auditor, procuradora, colegas, Gabriel, Júlia, denunciado está no artigo 254, vimos aí pela imagem que ele tenta se desvencilhar. Fica aqui aquela grande indagação que hoje a gente vive num mundo de porquês. Será que se ele não tivesse segurado o jogador do Corinthians teria estendido essa mão para trás e teria acertado o adversário? O que se vê no lance claramente é que não houve atendimento médico, o jogador não teve nenhuma contusão, o jogo seguiu normalmente, o jogador não colocou obstáculo nenhum
para deixar o campo de jogo, é jogador primário, e em sendo assim, eu fiquei muito, não preocupado, mas fiquei curioso por essa expressão do árbitro, temerária. Ele disse no primeiro cartão amarelo que calçou de forma temerária. O que é temerária, a tradução ou o significado dessa palavra? É exatamente assodamento, afoitamente o jogador acabou atingindo o adversário. E no segundo caso ele também fala que ele soltou a mão de forma temerária e acertou o adversário. Então, se ele for condenado no artigo 254, como prevê o próprio artigo, que a punição seja convertida em advertência por se tratar da apresentação do segundo cartão amarelo. Obrigado, doutor Zanfrolim. Eu passo a palavra ao relator. Obrigado, presidente. Agradecer as manifestações. Presidente, eu vou acolher a defesa nos acréscimos da partida, segundo o cartão amarelo. Se não me engano, estava 2-1 para o Santos ali, acho que o último lance, o atleta rouba a bola para sair para o contra-ataque. Natural que ele tentasse ali se soltar do adversário e acaba atingindo. Acho que fica bem claro que não houve intenção. Então, acolho a defesa, volto para uma advertência, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Com a palavra, o doutor Breno. Presidente, cumprimentando em vosso nome esta primeira comissão, cumprimento também a Procuradoria, o nome do doutor Zanfrolim, nos nomes dos advogados, também cumprimento a Secretaria e acompanho integralmente o relator cumprimentando pelo voto. Muito obrigado, doutor Breno. Eu também vou acompanhar o voto do eminente relator. Então, para o atleta Vitor, como em curso no artigo 254, uma pena de advertência. Agradeço mais uma vez a presença do doutor Zanfrolim. Muito obrigado, presidente. Vamos ficar mais um pouquinho. À vontade, doutor. Eu passo a palavra agora ao doutor Breno, relator do processo 878 de 2022. Doutor Breno, com a palavra. Senhor presidente, processo número 878 de 2022, pelo Campeonato Paulista Sub-20, entre o Desportivo Brasil e o Guarani. Trata-se de denúncia apresentada pela Procuradoria de Justiça Desportiva em face do atleta Theo Henrique Lanza Francisco, da equipe do Guarani, em que consta que foi expulso por, depois de advertido com cartão amarelo anteriormente, ter atingido seu adversário de número 10, senhor Vitor Hugo de Faria Mota, de maneira temerária na disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. A Procuradoria pede a incursão nos termos do artigo 250 do CBJD, senhor presidente. Também houve apresentação de defesa escrita por parte do atleta. Indago a Vossa Excelência se já posso proceder com o resumo. Eu vou passar primeiro a palavra à doutora Beatriz, e depois eu vou pedir a Vossa Senhoria para fazer um resumo da defesa que foi juntada. Doutora Beatriz, com a palavra. Presidente, o atleta foi expulso após o segundo cartão amarelo por ação temerária, pelo que consta narrado na súmula, e a Procuradoria desde já invoca a presunção de veracidade desta. O atleta praticou ato hostil, pelo que a Procuradoria requer a sua condenação nas penas do artigo 250 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Agora sim, doutor Breno, por favor. Senhor presidente, de forma muito sucinta, a defesa narra que os relatos da súmula e da denúncia fica evidente que, na verdade, o ocorrido se tratou de um lance normal e corriqueiro, uma partida de futebol, sem que o denunciado tivesse sido advertido com o segundo cartão amarelo. Ressaltou que o atleta atingido continua a partida normalmente e que não houve qualquer agressão e que a partida transcorreu sem qualquer problema até o apito final. Nesses termos, também ressaltou que se trata de atleta amador, fazendo jus aos benefícios do artigo 182 do CBJD, e pediu, no caso, que seja penado com a pena de advertência
nos termos do artigo 250, parágrafo 2º do CBJD, tendo em vista que a infração foi de pequena gravidade. Perfeito. Doutor Breno, podemos passar ao voto. Senhor presidente, compulsando dos autos aqui, me parece que com as devidas vênias à defesa apresentada, não consta dos autos qualquer documento ou qualquer elemento que pudesse afastar a presunção de veracidade da súmula do árbitro. E consta aqui que aos 26 minutos do primeiro tempo, o atleta foi expulso com o segundo cartão amarelo em razão de ter atingido seu adversário de número 10, senhor Vitor Hugo, de maneira temerária na disputa de bola. Aqui me parece que um vídeo ou eventualmente até um esclarecimento testemunhal poderia corroborar e trazer mais elementos para o desenho do feito. No entanto, como não houve qualquer prova nesse sentido, senhor presidente, entendo pela configuração do artigo 250 com a aplicação da pena mínima de suspensão de uma partida, já com o benefício do artigo 182 por ser atleta amador. Obrigado, doutor Breno. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu peço vênia aqui ao relator. A súmula é muito mal redigida aqui, é difícil até saber o que aconteceu. Tentando adivinhar, mas que na disputa de bola, 2 cartões amarelos, apesar de que isso chama atenção realmente, o primeiro cartão amarelo foi aos 16 minutos e depois aos 26, mas como o árbitro aqui não descreveu a jogada, sinto à vontade para punir, então voto por uma advertência. Obrigado, doutor Rafael. Eu vou acompanhar o voto do relator. Tá? O segundo cartão amarelo aos 26 minutos do primeiro tempo. 16 aos 26. Então, me parece que o árbitro relatou de forma correta, e aí sim o emprego da palavra temerária acho que está bem colocada. Então, eu vou acompanhar o voto do relator, então ficou como o atleta Shortel Henrique Lanza, como em curso no artigo 250, com uma pena de 1 partida de suspensão por maioria. Vamos dando continuidade, eu passo a palavra ao doutor Rafael, relator do processo 879 de 2022. Doutor Rafael, com a palavra. Obrigado, presidente. Só um minutinho. Processo 879. Processo 879/2022, Paulista Sub-11, Catanduva versus Tanabe. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou inicialmente a agremiação do Catanduva, duplamente no artigo 213, inciso 1º, inciso 1, parágrafo 1º, e 213, inciso 1. Consta aqui da súmula e do relatório do delegado na partida que houveram conflitos e brigas entre os torcedores no curso e ao final da partida. Traz a denúncia que o relatório do delegado deixa claro que a equipe mandante deixou de tomar as medidas necessárias para prevenir e reprimir a desordem na praça de desporto.
Aqui traz a denúncia, o que foi dito pelo delegado, que também é apresentado aqui no relatório da partida. Eu vou fazer a leitura, presidente. Abre aspas. Cabe relatar que foi solicitado na reunião preparatória por mim, Fábio Tadeu Reina, delegado dos Jogos do Sub-11 e do Sub-13, a ser realizado no dia 7/9/2022 em Catanduva, São Paulo, aos senhores Paulo César Lé, responsável pela equipe do Catanduva, e Eric Suzini, responsável pelo Tanabi, que houvesse a separação de torcidas em arquibancadas distintas no estádio, com o intuito de prevenir possíveis conflitos. O pedido não foi atendido, segundo nos informou o senhor Paulo supracitado, devido à chuva que caía no estádio no momento desse jogo, ficando as duas torcidas em lados opostos no mesmo setor da arquibancada coberta, localizada atrás dos bancos de reserva das equipes. Após uma soltura de fumaça colorida proveniente da arquibancada onde estava localizada a torcida do Tanabi, começou um princípio de tumulto com bate-bocas entre as duas torcidas, sendo interrompido pela intervenção da Guarda Civil Municipal, fazendo uma barreira física entre os torcedores. Após o encerramento da partida do Sub-11, novamente começou uma discussão de torcedores de ambas as equipes, que culminou com agarrões, puxões de cabelo, socos e joelhadas. Novamente, a GCM interveio, necessitando utilizar spray de pimenta para conter e afastar os torcedores que estavam nesse local de briga. Com a chegada de reforços e da polícia militar, a torcida do Tanabi foi deslocada para uma outra arquibancada distante da torcida do Catanduva, e assim o jogo do Sub-13 ocorreu sem nenhum incidente de torcedores. Presidente, por esses mesmos motivos, a agremiação do Tanabi também é duplamente aqui denunciada por incursão das sanções do artigo 213. Destaca a sentença, a denúncia, o mesmo trecho da reunião que trouxe o delegado aqui em seu relatório. Presidente, na súmula tem aqui um motivo de atraso: acréscimo devido a substituições, retirada dos atletas, parada técnica e por conta de uma paralisação de 3 minutos em virtude de um princípio de tumulto na arquibancada entre torcedores de ambas as equipes. Também foi juntado o relatório do delegado, que traz as mesmas palavras que já foram expostas. Esse é o relatório, presidente. Tem defesa das duas agremiações aqui no caso. Pois não. Então, primeiro eu vou passar a palavra à procuradora. Doutora Beatriz, com a palavra. Presidente, desculpa, pois só não. para não interromper a doutora Beatriz, até para esclarecer aqui, eu acho que, na verdade, a nossa pauta aqui que está duplificada, porque a equipe do Tanabi tem como se fossem 3 indicações do 213, mas uma exatamente igual à outra. Então, eu acredito que foi um equívoco ou não, ou a Procuradoria denunciou 3 vezes. Então, só para esclarecer. Obrigado, presidente. Com a palavra, doutora Beatriz. Presidente, conforme relatado, trata-se de desordem, em que, conforme trazido pelo delegado da partida, atuaram as duas torcidas, as torcidas da equipe do Tanabi e da equipe do Catanduva. Não restou demonstrado, inclusive pelo relatório do delegado da partida, nenhuma providência tomada pelos clubes, pelas agremiações, a fim de fazer cessar ou até mesmo de prevenir medidas de ordem preventiva para que não ocorressem as desordens. Também se verifica um prejuízo ao espetáculo desportivo, uma vez que, inclusive, ele precisou ser paralisado e temos relatos de agressões físicas. Foi necessário deslocamento e reforço de polícia militar, além da Guarda Civil Metropolitana, o que por si já revela extrema gravidade no que seria o tumulto iniciado ainda no início do jogo e tendo se estendido até o encerramento da partida. Então, sobretudo aí por tratar-se
Mais uma vez, como a gente já viu aqui recentemente, de um caso numa partida num sub-11, onde a gente está falando de atletas crianças ainda em formação. A Procuradoria requer atenção dos nobres auditores no julgamento desse caso, requerendo, inclusive, pena de punição de perda de mando de campo, as agremiações envolvidas na forma do parágrafo 1º do artigo 213 do CBJD, além das outras penas cabíveis, com a pena de multa, e também invoca o parágrafo 2º para o caso da agremiação visitante, agremiação do Tanabi. Então, o pleito da Procuradoria é pela aplicação das penas previstas no artigo 213, em razão da desordem e da falta de medidas para prevenir e fazer cessar a desordem que se iniciou ainda no início da partida. É o pleito. Agradeço à procuradora. Passo a palavra ao relator, pedindo ao doutor Rafael que faça um resumo das defesas que foram juntadas. Obrigado, presidente. Inicialmente aqui, a agremiação do Catanduva juntou as razões de defesa. Preliminarmente, traz aqui novamente o relatado na súmula, destacando que a confusão se iniciou após a soltura da fumaça colorida proveniente da arquibancada onde estava localizada a torcida do Tanabi, e também destacando que foi após o encerramento da partida do Sub-11. Breve relato do ocorrido. Traz que foi em comum acordo que as equipes, no dia da reunião com o delegado, que as equipes ficassem na mesma arquibancada, pois no jogo de ida ficaram perto e nada aconteceu. No dia do jogo estava chuvoso, as duas torcidas ficaram na arquibancada coberta, porém no meio do jogo começaram a soltar a equipe do Tanabi. Porém, no meio do jogo do Sub-11, a equipe do Tanabi começou a soltar sinalizadores da cor verde e o pó do dispositivo ia diretamente para a torcida do Catanduva, incomodando e sujando os torcedores. Traz aqui que uma senhora integrante da torcida local procurou a GCM e solicitou que tomassem as providências e a mesma pediu que parassem de soltar, porém a torcida visitante não acatou o pedido e continuou com o disparo do dispositivo. Traz aqui que a torcida visitante insistiu na provocação à torcida do Catanduva, que se doeu e começou a pedir por conta em bate-boca que parassem. As ofensas verbais partiram dos dois lados e começou a briga generalizada. Traz aqui que a GCM interveio e houve a utilização de spray de pimenta para espalhar a briga. E com a chegada da polícia militar, os torcedores do Tanabi foram retirados da arquibancada. Ressalta que não iniciou a confusão, não foi o causador que a agremiação do Catanduva não teria sido a causadora do problema, que a confusão e desordem ocorreram após a partida e não causaram prejuízo ao evento esportivo. Traz aqui que, na verdade, foram pequenas discussões havidas entre os torcedores. Mais uma vez, insiste aqui que não houve conflito ou tumulto e que a torcida do Catanduva se comportou. Quem não se comportou adequadamente foi a torcida da agremiação do Tanabi. E mais uma vez ressalta também que tudo aconteceu ao final da partida. Traz que sequer apontamento de qualquer tipo de agressão por quaisquer integrantes no episódio. E requer inicialmente a absolvição, presidente. Caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a pena no valor mínimo de R$100, tendo em vista a dificuldade financeira que a equipe se encontra.
junta aqui a imagem do que seria o momento, não sei se todos tiveram acesso, da fumaça, né? É um vídeo porque aqui embaixo está aqui, Paulista ao vivo, sub-11, retirado provavelmente aqui do YouTube. Que aparentemente tem essa fumaça que tenha atrapalhado aqui o andamento. Também foi juntada a defesa do Tanabi. Faz aqui inicialmente um relato do acontecido. Foi simulado que os torcedores das agremiações apresentaram alguns minutos um princípio de tumulto. Consta ainda que o delegado da partida solicitou aos representantes das agremiações que houvessem a separação. Traz aqui que o Tanabi tomou todos os cuidados com seus torcedores, orientando aqueles que a agremiação mandante os colocaria em local especialmente reservado no estádio, conforme pactuado em reunião anterior com o delegado da partida. Traz que, ao contrário do que foi informado, os torcedores do Tanabi foram colocados no mesmo espaço dos torcedores da agremiação mandante, Catanduva. Traz que o Tanabi não tinha qualquer poder de gerenciamento, já que não era o mandante da partida. Fez o que deveria ser feito, orientou seus torcedores que seguissem as determinações da agremiação mandante. E traz aqui que, para surpresa de todos, foram alocados no mesmo espaço da torcida do Catanduva. Traz aqui que não é devida a punição ao clube visitante, haja visto que o estádio era da outra agremiação e que a falha ocorreu pela equipe do Catanduva. Traz aqui que a equipe mandante tinha o dever de organizar as torcidas e fiscalizar elas. Que não poderia ter permitido aqui que um torcedor tivesse entrado com a fumaça colorida na qual foi solta. Problemas que ocorreram devido às falhas da agremiação mandante, que primeiramente não separou. Torcedor do Tanabi, que entrou com uma espécie ali de... Essa é a defesa do Tanabi. Uma espécie de sinalizador ou uma fumaça ali. Ressalta mais uma vez que não deve ser responsabilizado, pois não possui o poder de polícia para fiscalizar, muito menos para a separação. Insiste nessas declarações, presidente, e o pleito é que haja a absolvição. Aqui não tem mais nenhuma prova. Posso prosseguir com o voto, Perfeito, presidente? vamos a voto. Deixa eu só voltar aqui no processo. Presidente, inicialmente, destacar que ambas as agremiações são reincidentes. Então, os termos do artigo 182, parágrafo 3º, eu não vou aplicar, no caso, o benefício do 182. Traz aqui que o infrator não terá direito à redução a que se refere esse artigo quando reincidente e a infração for de extrema gravidade. Que para mim é muito claro que a infração é de extrema gravidade. A Procuradoria denunciou 2 vezes cada agremiação e entendo também de maneira correta. Primeiro, houve ali um princípio de tumulto, uma confusão, e alguns detalhes me chamam a atenção. Primeiro que alguém está mentindo, porque a defesa do Catanduva é que todo mundo concordou que a torcida ia ficar junta. E a defesa do Tanabi é que ninguém sabia de nada. Certo. Que foram surpreendidos e colocados ali no mesmo local. Me chama a atenção também que a defesa aqui da equipe da agremiação do Catanduva traz que uma senhora teria identificado esse torcedor com a fumaça e chamou a GCM e ninguém do Catanduva conseguiu identificar ou fez alguma coisa do tipo para que sanasse o problema ali no intervalo, que já havia um princípio de discussões e que inclusive levou a partida a ficar paralisada por 13 minutos. Então, nessa primeira conduta, presidente, eu vou votar por R$ 500 para cada agremiação, por essa discussão e
essa paralisação da partida por 3 minutos. Levando em consideração agora a segunda denúncia que houve após o término da partida, e aqui sim, extremamente grave, o delegado da partida relata com clareza os acontecimentos. Inclusive, presidente, foi necessária a utilização de spray de pimenta. Eu fico imaginando como os atletas do Sub-13, crianças, jogaram depois disso ali, quais eram as condições do estádio para jogar com Quem spray de serão os pimenta. torcedores que acompanham o Sub-11 E e o é Sub-12 exatamente esse o ponto que eu ia provavelmente chegar. os torcedores Os pais das são crianças. É. Então, é exatamente esse o Os- ponto que ia chegar. família de ambos, né? É inacreditável que os pais ali passem esse tipo de... Não, é inacreditável se imaginar a necessidade de separar torcidas para Para um assistir um Sub-11 jogo entre Sub-11 e de crianças, Sub-13. exatamente. Sendo que na nossa época, na minha época, a época do Dr. Zanfolim, no estádio não havia separação nenhuma de torcida. Nenhuma. Para assistir Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, as pessoas chegavam e iam sentando assim. Havia confusão? Havia confusão. Mas chegar nesse Mas ponto, né? chegar nesse ponto de, mas por que não separaram as torcidas para assistir um Sub-11? Quer dizer, o seu filho joga, então você senta lá embaixo, e o meu filho joga, eu sento aqui. E como provavelmente ocorreu no primeiro jogo, né? Porque a gente tem aqui Exatamente. informação que nada aconteceu no primeiro jogo. Exatamente. Então não faz o menor sentido. A gente fala muito na categoria Sub-11 e Sub-13 do exemplo técnico da comissão técnica. Imagina o exemplo dos pais. Os pais, né? No final da partida, as crianças assistindo a fumaça. Então, presidente, em relação a essas duas condutas de extrema gravidade, eu vou votar em R$ 2.500 para cada agremiação e voto também pela perda de um mando de campo da equipe do Catanduva, porque houve a oportunidade de resolver esse problema. O delegado já havia alertado para possíveis conflitos e mesmo no intervalo que eles poderiam ter tomado alguma atitude, nada foi feito e deixaram a ocorrer agressões e coisas do todo tipo. E as torcidas depois foram separadas para o... Para o Sub-13 elas foram separadas. Eles tomaram alguma atitude depois do que ocorreu. Na verdade, pelo que eu entendi, é que nem atitude eles tomaram. Na verdade, a polícia militar chegou e deve ter resolvido ela a trocar ali. Então, por todos esses motivos, eu vou votar por um mando de campo, a perda de um mando de campo para a equipe do Catanduva, presidente. É como voto. Então ficou R$ 500 no 213. Parágrafo primeiro e R$ 2.500 mas para o Catanduva mais um jogo de perda de mando. Mas o Catanduva 2 vezes no 213. As duas equipes estão denunciadas 2 vezes. Uma as duas no 213. As duas no 213. Uma pela desordem que aconteceu no intervalo e a outra pela desordem no final da partida. Tá, então daria um total de R$ 3.000. R$ 3.000. E uma perda de mando. E o Catanduva. E o Tanambi só R$ 3.000 eu não entendi pela perda de mando. Que aí sim eles não teriam a gerência aqui nessa situação. Perfeito. Competição, eu acredito que eles ainda... no Sub-11, acredito que eles ainda tenham 2 ou 3 rodadas para disputar. Se alguma das partidas for em casa, ficaria... Sim. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando o nobre relator pelo brilhante voto proferido aqui. Adianto que vou acompanhá-lo integralmente. E só gostaria, na verdade, de registrar uma preocupação que tenho, que Vossa Excelência já externou, que todos nós externamos aqui até antes mesmo da sessão, que estamos aqui diante de um jogo sub-11. Até trazendo como um paralelo um dispositivo do CBJD que trataria supostamente da inimputabilidade desportiva dos atletas menores de 14 anos, como queremos dar exemplo para eles, sendo que, na verdade, isso é inadmissível em qualquer tipo de competição, seja profissional, seja amadora, independentemente de idade, mas me parece aqui que se houvesse uma circunstância agravante, senhor presidente, eu não me sentiria desconfortável em acompanhá-la. Então, tratando-se de competições de crianças, tratando-se de toda a gravidade aqui já exposta, apesar das defesas muito assintosas dos nobres advogados que apresentaram aqui, acompanho integralmente o relator em seu voto, presidente.
Obrigado, doutor Breno. Eu também parabenizo o voto do eminente relator, vou acompanhar integralmente o voto e espero que esse julgamento sirva de exemplo para que situações absurdas como essas que aconteceram no jogo entre o Catanduva e o Tanabe não se repitam mais. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 500 para o Catanduva, uma multa de R$ 500 para o Tanabe, no 213.1, parágrafo 1º, e, novamente, uma multa de R$ 2.500 no 213.1, parágrafo 1º, para ambas as equipes, e mais uma partida e a perda de mando de campo para o Catanduva em uma partida. Tudo por unanimidade. Doutora, muito obrigado. Doutor Zanfoni. Eu ia exigir a cotização dos pais para pagar. Ah, sim. Isso nos faz. Isso nos faz. Uma competição de sub-11. Não, no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos vivendo, eu digo um momento no mundo, as pessoas ainda se comportam dessa maneira. Então, estamos indo para o fundo do poço. Um abraço, doutor Zanfoni, prazer em revê-lo. Então, vamos dando continuidade aqui. Eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 880 de 2022. Senhor presidente, trata-se de partida pelo Campeonato Paulista Sub-11 entre Esporte Clube São Bernardo e o Ecos. A Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face do Esporte Clube São Bernardo, pois consta no campo de observações da súmula da partida que a informação que houve atraso de 14 minutos no início do jogo devido ao atraso na chegada do médico da ambulância. Entendeu como incurso no artigo 206 do CBJD, pedindo a aplicação das sanções ali combinadas, senhor presidente. Obrigado, doutor Breno. Com a palavra, doutora Beatriz. Presidente, a Procuradoria requer a aplicação da tabela de condenação, conforme entendimento dessa comissão, e ressalta que a agremiação denunciada é reincidente específica. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. Primeiramente, boa tarde a todos novamente. Bom, aqui nós tratamos de um atraso no início da partida de uma categoria sub-11, né? Cujo já, no meu entendimento, o próprio valor da tabela, ele já, para uns 14 minutos, já acaba sendo bem pesado para essa categoria, sub-11. Né? Então, peço desde já que seja considerado o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, para que não haja um excesso, né, de punição, caso haja a punição, para a agremiação. Né? E analisando aqui a súmula, eu pude ver que ambas as equipes já se encontravam, né, em tempo, entraram a tempo, no tempo certinho para o início da partida, né? As duas ambulâncias já estavam presentes. Também ocorre que o médico da ambulância é que gerou esse atraso, né? Por causa dele que a partida teve o início com 14 minutos de atraso, né? Eu entendo aqui que no que coube a agremiação, ela, né, em suas responsabilidades, ela cumpriu, contratou, conforme o regulamento específico da competição, contratou a ambulância, né, o que fica aqui, já que houve a partida e temos tudo documentado, né, e independente de ter uma juntada de documentação da agremiação, já fica claro aqui que houve, né, tudo foi cumprido, esses requisitos foram cumpridos. Então, vejo que o atraso do médico da ambulância acaba sendo algo que a agremiação não consegue controlar, né? Ela fez até onde ela poderia fazer, que seria contratar tudo certinho. Então, e vendo que não houve o atraso para a entrada dos atletas em campo, né, tratando-se de um sub-11, eu peço que seja primeiramente absolvida a agremiação, entendendo que ela não teve responsabilidade, né,
o atraso do médico da ambulância, que não é submisso a ela, né? E caso os senhores entendam de forma divergente, peço que seja aplicada a pena mínima possível, né, inclusive desconsiderando a tabela, porque a tabela, pelo mínimo, salvo engano, ficaria uns 14 minutos em R$ 1.400, que eu entendo que para um sub-11 é demasiado, né? Então eu peço que seja aplicado aí, talvez, considerando 182 e 182A, uma pena reduzida aí talvez por 50 ou 25 reais o minuto. Eu acho que já, caso entendam que deva ser cumprido, deva ser punido a agremiação, que seja o mínimo. É a defesa. Senhor presidente, renovando meus cumprimentos à Procuradoria e ao nobre defensor pelas exposições aqui apresentadas. Senhor presidente, antes de adentrar meu voto, gostaria de registrar que é uma preocupação minha em casos envolvendo atrasos e competições dessa natureza, seja sub-11 ou seja sub-13. Reconheço as peculiaridades do caso, esse relator também não ignora a reincidência da agremiação no artigo denunciado, que é o 206 do CBJD. Consta aqui da súmula, de fato, que houve um atraso no início da partida em razão da não apresentação do médico. No entanto, me sensibilizo com alguns argumentos aqui expostos. Entre eles, conforme havíamos venho refletindo um pouco sobre esse caso, senhor presidente, me parece que há uma responsabilidade, sim, da agremiação desportiva aqui no caso. No entanto, ainda que se alegue que foge ao controle da agremiação a presença ou não do médico, de fato é uma responsabilidade que lhe é imposta nos termos legais e no regulamento específico. Aqui na súmula consta pura e simplesmente que a partida se iniciou com 14 minutos após o horário marcado devido ao atraso do médico na ambulância. Não constou, salvo o melhor juízo, a ausência de ambulância ou mesmo o atraso das equipes, e é aqui a parte que acolho parcialmente as alegações da defesa. No entanto, me parece aqui que haveria uma ausência de informações. Não consegui, na verdade, extrair desses elementos se esse atraso do médico foi de forma justificada ou não. Houve um atendimento anterior? Não houve um atendimento anterior? O médico estava preparando os seus aparatos caso fosse necessário? Não houve? Se houve, por que não foi feito antes? E aqui também não ignoro o valor mínimo da tabela, e, de fato, houve aqui um descumprimento do artigo 206. No entanto, à luz dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade, senhor presidente, eu entendo pela aplicação da multa de R$ 500 à agremiação desportiva, abaixo, portanto, da tabela, considerando tratar-se de uma disputa de sub-11 em que não há uma captação financeira como há qualquer outro tipo de arrecadação em eventos maiores. No entanto, me parece aqui que teria que ficar pelo menos um recado, porque ainda que tenha ocorrido essa contratação do médico, ainda que esteja a ambulância lá, Deus nos livre, e se uma dessas crianças, ou mesmo qualquer pessoa da equipe técnica precisasse de atendimento dentro desses 14 minutos? Consta da súmula aqui, informação que ele simplesmente não estava. Se estava em atendimento ou não, não sabemos. Se tivesse em decorrência de um outro atendimento, me parece até que seria uma força maior ou até um caso fortuito. Não é o caso dos autos, não há prova em sentido contrário. Então, por essa razão, senhor presidente, entendo pela aplicação da multa no valor de R$ 500, considerando inclusive a reincidência da agremiação desportiva no presente caso. Perfeito. Doutor Rafael. Presidente, vou no mesmo sentido do voto do relator. Estava tentando aqui fazer um exercício de dosimetria aqui. Tinha chegado, utilizando o artigo 182A, um valor ali de R$ 1.000. Se a gente não fosse considerar a reincidência e também o benefício, ficaria em 1.400. Eu vou seguir o voto do relator nesse caso específico, mas com uma certa ressalva que a agremiação poderia ter trazido algum elemento aqui para facilitar o nosso caso, levar em consideração que é um sub-11, mas que tivesse explicado por que o médico trazido um motivo. Mas eu
Eu vou acompanhar nesse caso específico, presidente. Perfeito. Eu também vou acompanhar o voto do relator. O mínimo que a equipe poderia fazer é trazer algum elemento que justificasse por que que o médico atrasou. É uma coisa que me parece até simples. E não deixar aqui o doutor Fábio aqui tentando imaginar o que que aconteceu com o médico, por que que ele atrasou 14 minutos. Então, mas como a agremiação não se preocupou em trazer nenhum elemento que pudesse justificar o atraso, eu acho que uma multa de R$ 500, nesse caso, com uma equipe que também é reincidente, acho que está de bom tamanho. Então, por unanimidade, uma multa no valor de R$ 500. Pois não, doutor. Não, que não tá entrando aqui. Agora entrou. Entrou? Não, mas o meu não tá. O meu tá no aguardando. Foi. Agora é a voz do relator. O meu não tá indo pro voto. Agora acho que foi. Não, o meu tá aguardando indicação. Aguardando a indicação do relator. Do defensor. Não, tá só. Do defensor, mas eu fiz. Mas não deveria ser, porque o do programa foi. Ó, tá vendo? Não tá aparecendo. Porque o Fábio não está nesse aqui. Ele entrou como não teve defesa, não? É. Agora foi. Acho que o meu F5 não tá funcionando, na verdade. Então. Desculpa, Fábio. Agora foi. De acordo com o regulamento específico do empresa, só para colocar aqui, a ambulância tem que chegar por 1h30 antes da partida e permanecer até meia hora depois da população. Isso que é interessante, porque é justamente o que o Breno falou. Né? Porque vai que alguém passa mal, e o que já aconteceu na semana passada. Um torcedor passou mal e aí Tem que sair. E segundo, esse médico que era da ambulância, que chegou atrasado, ele era o médico do Lula. Quando o Lula estava lá para ser preso, ele estava lá no sindicato, ele foi no médico. Esse aí? Bela informação. Muito bom. Fato curioso. Esse. O cara não é. Sim, é. Indenização. É o mesmo. Será que ele passou mal de novo? Requisitadíssimo em São Bernardo. Acho que só tem ele lá então, hein? Né? Ele faz tudo lá. Ele está como médico de algo assim. Eu não sei como é que está o campeonato. Mas acho que tem uma certa rivalidade lá entre ambos, né? Foi São Bernardo, né? Bom, então, eu acho que o São Bernardo pode cobrar dele essa multa aí, não vai ter problema nenhum, vou pagar. Eu passo a palavra agora ao doutor Rafael, relator do processo 881/2022. Obrigado, presidente. Paulista Sub-20, Palmeiras versus Flamengo. A Procuradoria de Justiça Desportiva denunciou o atleta Wendel Gabriel Mendes Craveiro, da agremiação do Palmeiras, por incursão nas sanções do artigo 250. Conforme relatado pelo árbitro, ele foi expulso com o segundo cartão amarelo, já nos acréscimos do segundo tempo. Motivo: primeiro, o atleta foi advertido por impedir um ataque promissor. Após o segundo cartão amarelo, expulsei o atleta, pois atingiu com um pontapé, o tornozelo de seu adversário de número 6, pelas costas, sem disputar a bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Esse é o relatório, presidente. Tem defesa escrita da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pois não. Eu passo a palavra à doutora Beatriz. Presidente, trata-se de segundo cartão amarelo. A Procuradoria entende que a conduta praticada pelo denunciado caracteriza ato hostil, pelo que requer sua condenação na forma do artigo 250 do CBJD. Obrigado, doutora Beatriz. Agora sim, doutor Rafael vai nos dar um resumo da defesa. Obrigado, presidente. Tem aqui um resumo dos fatos, exatamente como já narrado. Traz aqui que o árbitro da súmula apontou que o atleta foi expulso aos 79 minutos de jogo, após receber a segunda advertência com cartão amarelo.
Presidente, só conferir aqui. Na verdade, a expulsão foi nos acréscimos mesmo, porque foi um cartão aos 89 e depois o outro. Ah, tem um vídeo? Ah, Então, aí facilita. Vamos assistir o vídeo, eu vou presidente? pedir pro Gabriel passar. Aí eu faço um resuminho. Pode, por favor, Gabriel. Daqui não dá daqui não dá para ver absolutamente nada. Pelo que eu não vi, tem que ser absorvido. Ou será que são lá? Não, acho. Será que não foi os dois volantes? Parece igual. Ah, não, parece igual. Não. Puxou. Não, foram câmeras opostos. É. Ah, não, achei que era uma câmera invertida. Eu também pensei. Ah, sim, aqui é o primeiro cartão. Não, acho que é. Acho que é aquele lá na. Aquele lá na. Cena. Já era. Ação? Já acréscimo no segundo tempo. Vamos lá. Já deve ter cumprido a automática, né? Provavelmente. Só voltar aqui para a defesa, presidente. Traz aqui que se tratou de uma situação normal e corriqueira de jogo. O atleta tentou retomar a posse de bola e acabou atingindo o adversário. Conforme se depende do vídeo, trata-se de contato leve, que o próprio árbitro entendeu pela aplicação, não entendeu pela aplicação do cartão vermelho direto e sim o segundo amarelo, após paralisar a partida, demonstrando que não houve gravidade. Não há que se falar em jogada violenta, hostilidade ou prática de ato desleal. Tanto é verdade que o atleta adversário se levantou logo após receber o contato do atleta do Palmeiras, sequer precisou receber um atendimento médico. Traz aqui a primariedade do atleta. Fala aqui do princípio também da proporcionalidade e razoabilidade pelo lance, sem que não houve gravidade ou o atleta não se beneficiou ou obteve qualquer vantagem. E pede que seja inicialmente absolvido a imputação no artigo 250 e caso esse não seja o entendimento, pede a pena de advertência em razão da primariedade, presidente. Perfeito, então vamos ao voto. Presidente, segundo o cartão amarelo, que lance já nos acréscimos, eu vi e revi o lance. Ele dá um toquezinho ali, depois que perdeu a bola. Não teve força além do normal. Nenhuma possibilidade ali de prejudicar o atleta do Santos. Então, por esses motivos, voto por uma advertência, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando o relator, acompanho integralmente. Obrigado, doutor Breno. Também vou acompanhar o voto do relator. Então, por unanimidade, uma advertência para o atleta Wendel. Aguardando o voto do relator.
Agora o voto do relator. Então, agora já chegamos no último processo da pauta. Eu passo a palavra ao doutor Breno, relator do processo 882. Doutor Breno, com a palavra. Senhor presidente, processo 882, Campeonato Paulista Sub-11, partida entre o Itapirense e Amparo. Procuradoria de Justiça Desportiva apresentou a denúncia em face do senhor Marcos Costa Marques da Silva, como em curso no artigo 258 do CBJD, pois consta do relato da súmula da partida que a informação que o denunciado foi expulso por discordar das decisões da equipe de arbitragem insistentemente e deixar de cumprir com as suas funções durante a partida e dirigir-se ao delegado da partida com as seguintes palavras, abro aspas, vai se fuder, tomar no cu vocês todos, porra, fecha aspas. Pediu a aplicação das penas no artigo 258. Obrigado, doutor Breno. Com a palavra, a doutora Beatriz. Presidente, é evidente que a conduta praticada pelo denunciado é contrária à ética e disciplina desportiva. A Procuradoria requer apenamento exemplar do denunciado, em razão da prática da conduta, inclusive exemplificada no rol do artigo 258 do CBJD, sobretudo porque ele está lá para colaborar com o bom andamento do espetáculo desportivo e, na qualidade de gandula, não deveria nem sequer se manifestar contra as decisões da arbitragem. É o pleito. Obrigado, doutora Beatriz. Doutor Fábio. Obrigado, presidente. E, de fato, o denunciado ele exagerou aí um pouco com relação aos dizeres, né? E uma conduta antiética, né? Tratando-se aqui da forma desportiva. No entanto, aqui os dizeres foram dizeres mais foi um desabafo desrespeitoso, mas que, em questão de dosimetria, eu entendo que possa ser fixada no mínimo legal, e tratando-se de um denunciado que é primário, né, não tem antecedentes aqui, peço a conversão da pena mínima em advertência. Né? E só lembrando também que o denunciado faz jus ao benefício do artigo 182. Né? Essa é a defesa. Obrigado, doutor Fábio. Doutor Breno. Senhor presidente, cumprimentando novamente a Procuradoria e o nobre advogado pelas sustentações. De fato, aqui não há qualquer prova em sentido contrário. Me parece que os dizeres do Gandula, que está para contribuir com os bons andamentos do trabalho, na verdade, militam em desfavor, em seu desfavor, melhor dizendo. Me parece que as palavras são claras no sentido de ser antidesportiva e antiética. E na sua condição de gandula não lhe cabia, pelo menos no primeiro momento, qualquer tipo de manifestação, notadamente contra a arbitragem. Então, considerando isso, senhor presidente, entendo como tipificado o artigo 258 do CBJD, e por não ser membro da equipe, a sua sanção de suspensão seria em dias. E pelo que melhor me parece aqui no presente caso, considerando inclusive os benefícios do artigo 182 e todas as peculiaridades do caso, eu entendo pela aplicação da suspensão de 30 dias. Obrigado, doutor Breno. Doutor Rafael. Presidente, eu entendo da mesma forma que o relator, mas sou obrigado pelo código a aplicar, não deveria nesse caso, mas sou obrigado a aplicar o artigo 182, que faz jus, então fiquem 15 dias, presidente. Obrigado, doutor Rafael. Eu vou acompanhar o voto do relator, aplicar uma sanção. Enfim, por 30 dias. Já observado o 82.
É isso, né? Alguém se comportar dessa maneira num sub-11 também é inaceitável, né? Da mesma maneira como a torcida se comportou, o Gandula se comportar, né? É, exatamente. Todos os envolvidos têm que colaborar e as pessoas não estão colaborando por bem. Se não estão colaborando por bem, vão colaborar de alguma maneira. Ou pelo menos vão ter a certeza de que nós, aqui no tribunal, não vamos aceitar esse tipo de conduta. Então, que isso fique bem claro para todos, né? Chega dessa tempo todo só notícia de violência, tá cheio de gente aí agora dando peitada em todo mundo, enfim. O que me surpreendeu, senhor presidente, é que nesse caso, também, que nós já terminamos o julgamento, mas pelo menos não encontrei da súmula reclamação dos próprios técnicos. É, Não encontrei, pelo menos aqui no primeiro lugar, me corrija se estiver errado, não encontrei os próprios técnicos ou os jogadores fazendo depoimento dessas reclamações. Mas o Gandula fez, então por isso até que na dosimetria acabei vendo. exato, exato. Ah, sim. Está aguardando confirmação sua, Breno. Tem que ser o correto é aplica a pena e aí diminui metade do português. Esse foi, presidente. Foi. Penas. O prazo. Data de início tem aqui, hein? Mas qual que é? É 20, né? O meu voto normal, nesse caso, é o de 30. Eu daria 30. Eu torci para que ele fosse reincidente ou alguma coisa assim. Para daí não aplicar. Mas então, você vai aplicar o 2, tem que ser reincidente E de extrema gravidade, é. Extrema gravidade. É do que você falar É que a extrema gravidade é completamente subjetivo. Então, mas aí a extrema gravidade. Não, mas 60 dias para alguém que se comporta dessa maneira no jogo sub-11 é perfeito. É dentro do. Talvez até 90 dias fosse o ideal. Provavelmente ele deve Entendeu? ser atleta ainda, de outras Então. categorias. Fazer isso. Sabe? Fazer isso. Tem que ter uma proporcionalidade. Então, quando nós damos uma multa de R$ 2.500 pelo comportamento da torcida num sub-11, os pais que vão lá e com um sinalizador e brigam e se xingam, na mesma maneira nós temos que punir o Gandula que vai lá numa partida do sub-11, fica questionando o árbitro que está trabalhando, ele não está lá, ele está lá trabalhando, bem visto, bem colocado aqui pelo doutor Breno, os envolvidos diretamente na partida não se manifestavam e ele se manifestando. 30 dias é pouco. Eu acho que ele tem que ser punido pelo que ele falou, não por ser chato. Não, pelo que ele falou. O que ele falou está totalmente fora. Está totalmente fora. Que é isso? Pode ser punido por discordar das decisões da arbitragem. Discordar da arbitragem, ele deve ser punido também. Porque o Gandula não está lá para ficar no campo comentando a decisão da arbitragem. O Gandula. Mas se for respeitoso, ele não pode atrapalhar. Mas o juiz pode colocá-lo para fora. Então, aí nós temos que diminuir a pena. Ele está atrapalhando o andamento da partida, quando ele começa a gesticular e falar com o árbitro. Não é função dele. Ele não está atrapalhando o andamento da partida. No seu entendimento, mas para o árbitro pode ser que ele esteja. Quando ele fala com o bandeirinha. A gente fala até da comissão, que eu sou desse entendimento, que às vezes tem certas funções ali que ele tem que se dirigir ao árbitro. No sentido de que quem está ali dentro de campo tem que ser extremamente profissional. Exato. E o cara tem que esquecer que ele é torcedor, ou que ele é jogador, ou que ele é qualquer coisa. Então, eu entendo que o Gandula não teria nem que se manifestar por causa disso. Mas eu entendo o que você está falando de que, por exemplo, se ele entrasse em campo para falar, pô, bom jogo, eu acho que nem isso.
Entendeu? Não é. Você já pensou se o Gandula começar a questionar as decisões do árbitro? Os maqueiros começarem a questionar. A gente não. Entendeu? Exato, não, exato, por isso, a organização. Senhores, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.